E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Começou mais uma semana, hoje segunda-feira, e temos um alerta para os detentores de XRP. Aguarde grandes novidades essa semana. 2024, né, pessoal? Finalzinho, principalmente ali de 2024, foi muito bom para o XRP. 2025 foi muito, mas muito bom, principalmente por ter acabado, né, ali o processo SEC versus Ripple. Isso foi, né, o ápice ali do mercado, né, este ano de 2025, e os ETFs, né, que eram para ter começado em outubro por causa do shutdown dos Estados Unidos, teve ali, né, um pouco de atraso, mas em novembro começou as aprovações. E agora, pessoal, essa semana que junta, né, o final da última semana de 2024, 2025 com o começo do ano de 2026, né? Grandes novidades está chegando essa semana. E esse especialista em finanças, né, ele alerta os detentores de XRP, né? Essa mudança sutil que está se desenrolando nos bastidores do mercado aí de ativos digitais, no mercado cripto. Embora, né, vocês podem ver, BTC, Ethereum continuem em concentração a maior parte da atenção institucional, né? Você pega o BTC e o Ethereum, pois é a primeira e segunda maior moeda aí, né, do mundo. As tendências recentes de fluxo de capital sugerem que os investidores estão discretamente ampliando as suas posições. E os dados, pessoal, dos ETFs agora mostram um interesse significativo que vai além das duas maiores criptos, levando em foco, né, a renovação em ativos que há muitos são vistos como subvalorizado ou estrategicamente mal compreendido. Entre eles, o XRP está atraindo cada vez mais atenção em um momento em que a estrutura e o sentimento do mercado parece estar aliando, né? Essa expectativa, pessoal, se intensificou depois que um comentarista chamado Paul Barron, um comentarista financeiro aí, bastante influente no mercado cripto, publicou no X que os detentores de XRP deveriam esperar grandes notícias essa semana. Ele fez esse comentário logo após uns analistas em ETFs, o Nate Geraz, compartilhar dados atualizados sobre o fluxo de ETFs de criptomoedas no acumulado do ano, tá? Eu até vou mostrar a publicação aqui para vocês. Esse conjunto de dados fornece um retrato claro e verificável de para onde o capital institucional está realmente se movendo, em vez de para onde a especulação é mais intensa. Essa aqui é a publicação, né, que ele colocou referente aos ETFs, né, até então é essa aqui, ó. Aguarde grandes notícias essa semana sobre os ETFs de XRP, e aqui ele colocou, né, pessoal, sobre os shares BTC, né, da Trust ETF, e shares Ethereum, né, que seria ali os dois maiores, né, do Bitcoin e também do Ethereum, e ele coloca aqui, né, os destaques dessa semana, né, que aconteceu nos ETFs, né? Então ele colocou os destaques da semana e também colocando este aguarde grandes novidades para os ETFs XRP. Segundo ele, né, segundo os dados de Geraz, o BTC continua sendo o principal ativo institucional, com o ETF Shares BTC, né, o IBIT, atraindo cerca de 25,1 bilhão de dólares em entrada de capital somente este ano de 2025. O Ethereum segue com notável força, visto que o ETF da Reshares, Ethereum Trust, o ETA, né, atraiu mais de 9,1 bilhões de dólares, reforçando o status, né, do Ethereum como segundo pilar dessa alocação, né, de criptomoedas. E além desses líderes, no entanto, os dados se tornam mais reveladores. Produtos atrelados a ativos digitais alternativos estão subindo constantemente no ranking. E daí vem o quê? O ETF Canário Capital, pessoal. O Canário Capital XRP
XRPC, que registrou aproximadamente 384 milhões de dólares em entradas líquidas no acumulado do ano. Isso, pessoal, que esse ETF ele só chegou agora no dia 13 de novembro. Então vamos colocar aí, né, um mês e meio mais ou menos, já movimentando 384 milhões aí de dólares em entradas líquidas. Em um mercado onde os veículos, né, de investimentos focados em XRP ainda são relativamente limitados, esse nível de demanda está se destacando como uma estrutura significativa, né? Os fluxos de entrada em ETF. Por que esse momento, né, do ETF XRP é tão importante, né? Essa exposição deliberada e regulamentada é a principal criptomoeda regulamentada dos Estados Unidos, que não, né, e não somente uma atividade de negociação a curto prazo, no caso XRP, movimento contínuo de capital para um produto ETF que sugere um crescimento aí institucional com o seu perfil de risco em sua utilização a longo prazo. E isso particularmente notável, né, considerando o histórico de escrutínio regulatório do XRP, que anteriormente restringia a participação institucional. E esses dados, fluxos atuais, indicam que o XRP não está sendo mais marginalizado. Em vez disso, está sendo gradualmente posicionado ao lado de outros ativos digitais importantes em portfólio aí de criptomoedas diversificado, né, falando muito sobre o próprio BTC e o Ethereum, né? Interpretação do cronograma de Paul Barro, né, que fez essa declaração, que não apresentou detalhes específicos, mas momento em que foi divulgado é crucial, e ainda ele traz que os analistas de mercado acompanham de perto os momentos em que os comentaristas públicos se alinham com tendências de capital mensuráveis, já que essa combinação historicamente precede anúncios relacionados a ETFs, atualizações regulatórias ou desenvolvimento estratégico de produtos. E a publicação do Barros, juntamente com a confirmação dos fluxos de entrada do ETF XRP, aumentou, portanto, as expectativas sem recorrer a uma especulação, né? Ao longo da semana, o XRP permanece em foco, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito ainda. A convergência do aumento dos fluxos de investimento em ETFs, da mudança no comportamento institucional e da maior atenção dos analistas sugere que o mercado pode estar se aproximando de um ponto de inflexão, né? E para os detentores, né, holders, investidores XRP, a mensagem, né, pessoal, traz evidências crescentes de que algo importante pode em breve passar da expectativa para a confirmação. Então, pessoal, quando, né, perfis aí, principalmente de Paul Barron, né? Ele tem aqui, vamos ver aqui dentro do próprio X, né? Mais de 192 mil seguidores, pessoal, tem que ser levado em consideração. Onde que ele colocou os destaques, né, da semana do mercado, né, do mundo dos ETFs, e falando bastante sobre essas novidades essa semana, sobre ETFs de XRP. Podemos então, né, estar nesse final de 2025, começo de 2026, né, engloba tudo nessa semana que estamos, um pronunciamento, uma grande novidade envolvendo o próprio XRP. Ficar de olho então, pessoal, vindo coisa boa, tende a dar aí um bump no preço. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.